Boa tarde, pessoal, tudo bom? Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam me ouvindo de maneira adequada. Caso alguém não esteja ouvindo ou esteja algum problema, é só colocar aqui no chat que a gente vai tentando resolver isso, tá bom? Mas, a princípio, tá tudo funcionando direitinho, como a gente testou hoje pela manhã, tá? Primeiramente, queria agradecer a presença de todos aqui hoje, né? Esse movimento que a gente está fazendo, que a gente intitulou de Trilha do Conhecimento, é uma maneira da gente estar compartilhando um pouquinho todas as nossas experiências. Ninguém está aqui para dar aula, nós estamos apenas para compartilhar e trocar experiências e trocar informações. A gente teve uma adesão bastante significativa, né? Nós até nos surpreendemos com isso tudo, porque é um tema hoje que é bastante relevante no meio do financiamento esportivo. A Lei de Incentivo Federal, para quem já me conhece, né, a gente já... Aliás, eu nem me apresentei, né? Desculpa, né? Eu acho que todo mundo me conhece, mas não. Meu nome é Leonardo Castro, sou professor de Educação Física de formação, trabalho com Lei de Incentivo desde 2008, fui servidor público do Ministério do Esporte durante 5 anos, voltei para minha cidade natal, Rio de Janeiro. Trabalhei durante bastante tempo, mais ou menos 6 anos, no Clube de Regatas do Flamengo, passando por toda aquela reformulação administrativa e financeira do clube, muito parte dela baseada em financiamento público esportivo, que dá sustentabilidade principalmente ao Departamento de Esporte Olímpico do clube. Depois disso, fui convidado a assumir a direção nacional da Lei de Incentivo ao Esporte, no Ministério do Esporte, em 2018, onde lá permaneci até 2021, onde conseguimos ter bastante avanços na Lei de Incentivo. Hoje é uma política pública que ela é reconhecida nacionalmente pela sua credibilidade, pela sua velocidade e pela sua desburocratização. Então, isso foi bastante coisa que a gente conseguiu fazer durante esse tempo. E em 2021 eu saí do Ministério, achei que meu dever estava cumprido, voltei para o Rio de Janeiro. No meio de 22, eu fundei a Trilha, e hoje tem como objetivo desenvolver projeto, ajudar entidades, né? Aliás, é um objetivo de vida meu, pessoal, que é ajudar pessoas. Então, hoje eu encontro diversas maneiras de ajudar pessoas, né? A gente tem aqui bastante gente trabalhando aqui no escritório da Trilha. Nós conseguimos ajudar pessoas, capacitando pessoas a desenvolverem seus projetos, desenvolvendo nossos projetos também na ponta. A gente tem vários projetos que a gente atende a diversas pessoas. E uma outra maneira da gente ajudar é capacitar, é ajudar pessoas e ajudar entidades para que essas possam ajudar pessoas e entidades. Então, a gente tem um processo aí de expansão do conhecimento, onde a gente vai estar fazendo isso ao longo desse ano, né? A Trilha do Conhecimento ela não vai acabar com a oficina de criação de projetos. Nós demos apenas um pontapé inicial nisso, mas o nosso objetivo é ter um calendário anual aliás, um calendário mensal, onde a gente possa estar desenvolvendo diversos temas que sejam relevantes para todos nós que estamos aqui. Então, nas próximas semanas, a gente vai estar divulgando o nosso calendário mensal de atividades, sempre com 1 ou 2 palestras por semana, podendo assim... E vocês podem sugerir diversos temas também, se a gente puder, ou se a gente se sentir capaz de falar sobre o tema, ok? Senão a gente pode buscar pessoas capazes de falar sobre o tema e trazer aqui para vocês também. Então, o objetivo é que a gente tenha um espaço bem amplo de debate, de discussão e de crescimento coletivo, né? Porque a gente entende que quanto mais a lei de incentivo ao esporte ela crescer de forma estruturada, melhor vai ser para todos nós que usufruímos dela. Então, a gente não está aqui para reter conhecimento, muito pelo contrário, a gente está aqui para divulgar, para disseminar o conhecimento, para trocar ideias, para trazer novidades, para aprender com a realidade de cada um de vocês. Então, nesse primeiro módulo aqui, que é a oficina de criação, vou estar eu, Leonardo,
falando um pouquinho para vocês, e o professor João Mandarino, que também já está aqui, já a postos para falar, e assim que eu terminar essa introdução, ele entra com vocês para numa parte mais específica de elaboração de projetos. Nós não vamos falar nesse primeiro momento sobre cadastramento de projeto lá no SLI, sobre cadastramento de proponentes. A gente vai estar falando, está dando uma base para todo mundo sobre como construir o seu projeto, o que é importante, o que não pode faltar, como que é a parte textual, como que é a capacidade técnica operativa, como é que a gente faz uma planilha, memória de cálculo. Então, são vários conceitos que normalmente nós fazemos e que a gente veio aqui para dividir um pouquinho com vocês. Um ponto importante para a gente levar em consideração é que nós consideramos que a Lei de Incentivo, Lei Federal de Incentivo ao Esporte, ela é a legislação mais democrática de financiamento público esportivo que a gente tem no país. Ela começou lá pequenininha, né? Lá em 2007, 2008, engatinhando, todo mundo aprendendo junto, todo mundo errando junto, né? E hoje a gente tem uma coisa bem mais estruturada. No início de 2023, a partir de 1º de janeiro de 2023, a gente teve um grande avanço com relação ao financiamento da Lei de Incentivo ao Esporte, que foi a mudança do percentual tanto de pessoas físicas quanto de pessoas jurídicas, mas eu vou me ater aqui ao da pessoa jurídica, que a gente teve um aumento de 1 para 2%. Muitos consideraram um aumento pequeno, eu, né, considero que foi um aumento muito grande, porque nós saímos de 1 para 2%, nós tivemos 100% de aumento no volume onde as empresas que debitam imposto de renda em cima do lucro real podem aportar em nossos projetos. A gente fez algumas apostas internas, falando, poxa, o que isso vai resultar? Em 2022, a gente teve ali uma captação por volta de 550 milhões de reais, e eu falava nas minhas palestras, falava, se a gente fizer uma conta burra, em 2023 a gente vai ter 1 bilhão de reais na mesa. Já é uma quantia bastante relevante para o nosso meio, né? E com isso nós chegamos muito perto disso, talvez a gente até ultrapasse. As últimas contas lá do Ministério do Esporte, nós já estamos na casa de 920 alguma coisa milhões de reais. Então foi uma captação muito relevante para o nosso mercado, e basta a gente agora aprender a usar essa captação, porque também não adianta a gente ter acesso e não saber usar. Então, a gente tem as empresas hoje que aportam e acreditam na legislação, mas elas também precisam acreditar nos nossos projetos. Porque, na verdade, embora ela consiga, né, retornar esse dinheiro investido, mas ela sempre vai estar associando a marca dela ao nosso projeto. Então, eu costumo falar também em todo lugar que eu vou que não falta dinheiro para o esporte. E às vezes as pessoas até me criticam um pouco, falam, poxa, Léo, como é que não falta dinheiro ao esporte? Eu falo, não falta. Se a gente souber usar, se a gente souber procurar, se a gente souber escrever um projeto, se a gente procurar a legislação correta, até porque a lei de incentivo ao esporte sozinha ela não vai te resolver o problema. Ela é um dos meios, na minha opinião, o melhor dos meios, mas ela sozinha também não resolve. Nós precisamos de outras fontes de financiamento para que a gente tenha, eu costumo falar que o nosso cobertor financeiro feito, para que a gente possa cobrir o nosso planejamento esportivo. Muita gente usa a lei de incentivo para vou fazer um projeto e uma coisa pontual. Né? Nós aqui na Trilha acreditamos que isso é uma construção coletiva e não pode ser só pontual, não pode ser só um projeto. Cada entidade tem que saber qual é a finalidade dela, o que ela está disposta a fazer, por que ela existe, onde ela quer chegar. Então, isso a gente faz ao longo do ano em todos os eventos que nós fazemos de capacitação. Um outro ponto importante da democratização da lei de incentivo é que praticamente todo mundo pode ter acesso. Então, qualquer entidade sem fins lucrativos, né, que tenha a finalidade esportiva no seu estatuto, que seja constituída há mais de um ano, ela tem o direito a acessar a lei de incentivo. Então, não importa se é uma entidade grande, se é uma entidade pequena, se é da capital, se é do interior do país, todo mundo pode acessar a lei de incentivo. E a decisão do aporte dos projetos, na grande maioria das vezes, vem das empresas patrocinadoras. Então, eu costumo falar que nós temos um tripé que é importantíssimo para o desenvolvimento do projeto,
Então, esse tripé, ele funciona, ele nunca vai funcionar sozinho. Então, se os proponentes não fizerem a parte dele, se os patrocinadores também não fizerem, se o governo também não fizer, juntos, não vai funcionar. Eu posso ter o melhor projeto, o governo, o Ministério do Esporte pode estar voando na análise dos projetos. Se eu não tiver um patrocinador, eu não consigo executar meu projeto. Da mesma maneira que se eu tiver o patrocinador e tiver o governo, e não tiver bons projetos, eu também não vou conseguir executar. E se eu tiver bons projetos e tiver o patrocinador, mas se o Ministério não fizer a parte dele, a gente também não consegue executar. Então, é de fundamental importância que nós caminhemos juntos. Né? Essas três partes desse nosso tripé tem que andar junto o tempo todo, tem que andar em comunhão. Não pode um querer achar que ninguém é melhor do que ninguém, né? E ninguém é mais importante nesse momento. Todos têm a sua devida importância. Então, esse é um dos pontos. Outro ponto também é que a lei de incentivo ela atende a todas as manifestações esportivas. Então, isso gera uma democratização do acesso. Então, eu posso fazer um projeto de rendimento para uma equipe ou para um atleta e disputar os Jogos Olímpicos, como eu posso fazer um projeto social, um projeto educacional nas escolas da minha cidade, do meu bairro, ou posso fazer um projeto somente de participação, né? Eu posso fazer uma corrida de rua, ou um projeto de uma ginástica na praça, ou qualquer outro, ou um projeto de ensino, de educação, um projeto de obra. Então, a lei de incentivo ela é muito democrática nesse ponto, onde a maioria não é. Outro ponto que é bastante importante é que ela atende a qualquer faixa etária. Então, eu posso atender crianças, jovens, adultos, idosos, todos dentro de projetos incentivados. Então, só para deixar claro para vocês, a gente tem uma gama muito grande de projetos a apresentar. Nós temos um desafio muito grande, que é cada vez mais termos melhores projetos. Isso a gente vai falar um pouquinho, o João vai falar um pouquinho com vocês sobre isso, porque é muito importante e a gente hoje entende que o esporte pelo esporte ele não se sustenta mais. Então a gente acredita que o esporte ele tem que estar sempre atrelado a outros fatores dentro de um projeto incentivado, seja ele de Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU, seja ele de ESG, porque a gente tem que ajudar as nossas empresas patrocinadoras a justificar o investimento. Então, são importantes, não dá para a gente só escrever o projeto. Escrever o projeto é lindo, porque o papel aceita qualquer coisa. Se eu escrever ali no Word, né, se eu for no Excel, ele vai aceitar qualquer número que eu colocar ali, ele vai fazer a conta, a gente vai aprovar isso no Ministério, mas na hora de executar a gente precisa também das entregas. Então, tão importante quanto elaborar bem o projeto é ter uma equipe pedagógica, uma equipe de logística capaz de fazer as entregas prometidas, tanto para o Ministério, no cumprimento das metas, quanto para o patrocinador. Então, isso tudo a gente tem que ir levando em consideração e entender isso. Né? Hoje, a gente consegue. A gente tem um ponto aqui que é importante ressaltar, porque para entidades que querem fazer ou que desejam fazer projetos na manifestação esportiva de rendimento, é importante saber que elas precisam cumprir a portaria 115 lá de 2018, que são os artigos relativos são os requisitos relativos aos artigos 18 e 18A da Lei Pelé, que é a certificação cadastral do Ministério, que não é no departamento de lei de incentivo, é num outro departamento dentro do Ministério, e é importante a gente saber que precisa dessa exigência também. Tá? Então, isso é só para projetos de rendimento. Pessoal, não vou me alongar mais, tá? O João já está aqui pronto para levar esse primeiro momento com vocês. Queria agradecer muito a participação. Hoje nós já temos aqui 100 pessoas online junto conosco. E só para dar um recado, qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer pergunta, vocês podem fazer aqui no chat, eu vou estar acompanhando aqui o tempo todo. Sempre que possível, a gente vai estar respondendo as perguntas. Caso tenha alguma pergunta que a gente não consiga responder nesse exato momento, a gente responde por e-mail para vocês depois. E vocês podem usar o chat para interagir da maneira que quiser. Seria legal vocês colocarem de onde vocês são, se representa alguma entidade, que aí é bom que a gente vai fazendo um diagnóstico e vai direcionando o que é essencial para cada um de nós aqui. Tá bom? Obrigado.
e boa oficina a todos. João. Boa tarde a todos. Me ouvem bem? Ok. Então, para mim é uma satisfação muito grande estar aqui. A gente está estreando aí com a nossa trilha do conhecimento e a ideia é a gente dividir um pouquinho das nossas experiências, né? Então, ao mesmo tempo, trazendo algumas coisas para vocês e aprendendo um pouquinho da realidade que cada um tem e cada um depois pode colocar aí com os seus exemplos, né? Sou João Mandarino, sou formado em Educação Física, assim como o Leonardo. Tenho uma formação também na área de comunicação social e durante mais de 20 anos atuei no ensino superior, em cursos de graduação de Educação Física, de pós-graduação, e sempre na área da cadeira de gestão esportiva, né? Tentando, inclusive, trazer um pouquinho dessa área das leis de incentivo atrelada dentro das emendas dessas disciplinas para favorecer aos graduandos, né, na hora que entram no mercado de trabalho e terem a opção também, porque nós acreditamos que a área da gestão, a área de projetos esportivos, ela tem um caminho muito grande para ser trilhada ainda, e isso favorece, inclusive, o aumento da empregabilidade na área, tá? Então, vamos começar diretamente falando dessa oficina de criação de projetos incentivados. Na verdade, a gente quer falar um pouquinho sobre os aspectos mais importantes que nós consideramos para que apresentemos os nossos projetos dentro das leis de incentivo. A gente vai se ater aqui um pouquinho mais à lei federal de incentivo ao esporte, mas entendendo que, na verdade, a gente tem outras leis, inclusive em nível estadual, em nível municipal, em que podem, muitos dos itens que nós vamos discutir aqui, podem ser aproveitados dentro dessas leis em específico, tá? Então, quando a gente fala de criação de projetos, a gente está falando de uma estrutura básica geral, né, e que alguns itens, né, se repetem, ou alguns outros são novos, outros são retirados, enfim, mas no geral a gente tem uma estrutura para criar os nossos projetos esportivos, ok? Então eu vou compartilhar com vocês aqui a nossa tela, que a gente vai fazer uma pequena apresentação, depois ela vai estar disponibilizada para vocês no site da Trilha, onde a gente possa, inclusive, está trocando informações, né? Vocês podem ter acesso a essa apresentação e de lá também nós discutimos algumas dúvidas que vierem, né? Em função até do que o Leonardo falou anteriormente, ok? Então, o que a gente vai trabalhar ao longo dessas duas datas, né? Começando por hoje e terminando na próxima semana com a oficina de criação. Então, o Leonardo já falou um pouquinho sobre os aspectos gerais da lei, né? Quem pode, quem não pode, né? As manifestações esportivas que nós temos. Nós vamos falar um pouquinho da conceituação de projeto, falar dessa plataforma de comunicação, dessa transmissão de mensagens que nós estamos querendo passar ao outro, né? E alguns fatores que intervêm nisso. Nós vamos passar pela divisão do processo de criação. Então, o que eu preciso em termos de dividir o meu tempo e em termos de ferramentas para eu poder criar os meus projetos. Nós vamos passar pela fase da divisão do sistema da lei de incentivo. Nós não vamos entrar no sistema propriamente dito, mas a gente vai falar de todas as divisões que acontecem dentro desse processo da criação. E na próxima semana a gente vai falar um pouquinho sobre o processo orçamentário, como se faz uma memória de cálculo, detalhamento dos itens, né, as declarações obrigatórias que precisam para poder encaminhar o nosso projeto via admissibilidade, né, para que ele ganhe a autorização para captação de recursos. Ok? Então, entrando um pouquinho na área da conceituação do projeto, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre o objeto, né? Então eu preciso entender o que eu quero, na verdade, para pleitear dentro do meu projeto, né? Então algumas coisas interferem muito para essa decisão e daí para frente traçar o rumo na hora de escrever esse meu projeto. Primeiro, a minha capacidade de aporte. Então não adianta eu
esboçar uma realidade que é fora do meu propósito, né, do meu alcance. Então, a gente tem que adequar ao que a gente realmente precisa. Então, se eu tenho uma capacidade de aporte, né, de captação, de ir em busca, não adianta eu sonhar com coisas a mais, e cada vez que eu acrescento alguma coisa a mais no projeto, ele se torna mais caro e, consequentemente, ele vai se tornando mais difícil de captar. Eu tenho que pensar sempre na questão do número de beneficiários em que eu vou pretender atingir, porque daí, quando a gente falar de memória de cálculo, eu vou poder entender como eu preciso calcular cada um dos itens que eu estou solicitando para poder fechar bem essa estrutura do meu projeto, trabalhar com a minha realidade, né? Então, entender o que de fato, quais são as minhas necessidades em termos de materiais, em termos de equipamento, em termos de contratação de RH, para eu poder fazer um escopo bem bacana daquilo que eu quero projetar. E o Leonardo falou uma coisa importante: o esporte pelo esporte por si só, ele já não se sustenta, então a gente tem que pensar numa estrutura em que eu possa também trazer algo além de somente o ensino do esporte ou somente a realização de um evento esportivo. Nós temos que pensar na questão dos parâmetros da especificidade, então, principalmente em relação ao desporto de rendimento. Então, a gente não vai falar de marcas, mas a gente precisa se ater à especificidade de alguma modalidade esportiva. Então, se eu estou dentro de um rendimento, eu busco uma treinabilidade, eu busco a participação de uma competição, e os equipamentos, os materiais, a qualidade técnica da comissão que vai fazer parte do projeto, ele precisa ser o mais específico possível para que possa atender ao cumprimento do objeto e, obviamente, a gente chegar ao nosso objetivo que nós desejamos, e identificação da manifestação preponderante. Então, embora a gente possa ter, inclusive, dentro de um projeto, uma equipe junto com a formação, a gente tem sempre uma manifestação que vai ser preponderante na hora de eu estar submetendo o meu projeto, e a gente precisa pensar nessa situação, tá? Até para que a gente tenha um direcionamento correto e não crie uma confusão na hora de formar esse projeto, ok? Bom, o que é, na verdade, para nós um projeto? É a transformação de ideias em ação. Então, quando a gente aqui entra no sistema da lei de incentivo e vai propor a admissibilidade de um projeto, o que nós queremos, na verdade, é transmitir uma mensagem. E quem está do outro lado precisa entender o que ideia eu tenho e o que eu quero, na verdade, para que ele possa dar a aprovação tão desejada que nós gostaríamos de ter. Então, para a gente nada mais é do que o sistema é uma plataforma de comunicação. E eu estou escrevendo, mas eu preciso também fazer com que a outra pessoa que esteja do outro lado da linha entenda, na verdade, o que eu estou querendo dizer. Então, muitas vezes, eu chamo atenção porque muitas vezes a gente sofre diligência, né? E eu percebo que alguns proponentes acabam por abandonar a sua ideia no sentido de não responder à diligência dentro do tempo que lhe é permitido, mas diligência nada mais é do que uma mensagem mal traduzida, né? Então, gera dúvidas no entendimento de quem está do outro lado, no caso, o Ministério do Esporte. Então, quando eles nos diligenciam, eles querem, na verdade, apenas entender um pouco melhor a mensagem que a gente está tentando passar. Então, com isso, a gente não precisa temer. Sinal de que aquilo que eu estou tentando transmitir não foi suficientemente entendido pelo técnico do Ministério do Esporte, lá dentro da lei de incentivo, para que ele possa também emitir o seu parecer favorável dentro daquilo que nós estamos propondo. Tá? Então, nada mais é do que transformar nossas ideias, e nós somos cheios de ideias, né? Todos nós aqui temos, atuando na área, nós temos diversas ideias. Na verdade, tem muitos dos nossos patrocinadores que nos trazem a demanda para realizarmos determinadas situações, e que, inclusive, vão em
e vão de acordo com as estratégias de cada um desses patrocinadores. Então, o que nós estamos querendo é alinhamento. E esse alinhamento precisa, de fato, ser bem traduzido na hora que a gente coloca dentro do nosso projeto. Então, às vezes, faltam determinados itens, nós vamos conversar aqui que tem determinadas situações que são exigências da própria legislação, então nos vai ser cobrado essa situação para que a gente possa colocar adequadamente ao que exige a lei. E tem uma outra parte que ela é mais criativa, em que eu realmente preciso passar aquilo que eu estou querendo desenvolver. Ok? Então, como é que a gente vai fazer isso? Eu estou diante do início, do marco zero, e eu estou querendo começar a escrever esse meu projeto. Então, primeiramente, eu tenho que separar a documentação do proponente, entender se ele é capaz de colocar um projeto na lei de incentivo. Léo acabou de falar dos pré-requisitos, de 1 ano de existência, de finalidade esportiva, enfim, não vou voltar a isso, mas separar essa documentação, ter lá o cadastro regular dentro do sistema, para que depois nós entremos e selecionamos lá novo projeto, e a partir daí eu vou começar a desenvolvê-lo. Tá? Nós vamos precisar separar documentos e arquivos para a composição da CTO, que é uma exigência hoje, a capacidade técnico-operativa. Então, nós precisamos, já nesse momento da admissibilidade, provar que a nossa entidade, o proponente, ele tem, de fato, tanto a capacidade técnica quanto a operacional para realizar essa atividade, esse projeto que ele deseja. Então, como é que a gente monta essa nossa CTO? Como é que eu documento isso tudo e separo esses arquivos? Então, tudo que eu já anteriormente já desenvolvi, ela serve de comprovação. Então, primeira dica que a gente dá aqui a vocês é que a gente comece a fazer um memorial, Tragam, o resgate de tudo que a entidade já realizou. Então, se eu já realizei, se eu já faço essa atividade ao longo do tempo, se eu já realizei um evento esportivo anteriormente, se eu tenho documentações que já saíram em mídias, se eu tenho a rede social, se eu tenho fotos, todo tipo de documento que prove que eu já desenvolvo essa minha atividade anteriormente e atrelada a isso aos currículos. Antigamente, a gente, quando submetia a nossa capacidade, a gente enviava um currículo e isso era avaliado. Hoje, além do currículo, que ele é um dos documentos para compor uma CTO, todo o histórico da entidade sendo provada, sendo documentada, ela serve para a gente reforçar essa situação. Tá? Então, um dos requisitos básicos da admissibilidade é a comprovação da capacidade técnica e operativa, CTO, e, em caso de necessidade, o Ministério vai falar, opa, primeira diligência é reforçar mais a CTO aqui e você realmente provar a sua capacidade. Tá? Então, já comecem de antemão a separar, antes de nós entrarmos, de fato, no sistema da lei para submeter o nosso projeto, comece a separar, faz uma pastinha, documenta tudo que a gente tem, cria um arquivo único para entender se, de fato, a gente está dentro daquilo que é desejado. Tá? Depois, a gente precisa de um briefing para definir o escopo da nossa ideia. Então, a gente sentar antes, debater, discutir com o patrocinador, discutir com um cliente, quando você tem o seu serviço prestado para a criação de projetos, é entender o que nós vamos desenvolver. Então, muito importante a gente conhecer algumas informações que são necessárias para a gente definir esse escopo de trabalho, porque é a partir daí que as nossas ideias vão acontecer e, de fato, eu criar toda a estrutura que eu desejo. Ok? Depois a gente entra nas ferramentas de construção, e eu vou mostrar para vocês aqui depois, basicamente, como é que a gente usa para criar esse projeto propriamente dito. Em seguida, vem todo o processo orçamentário, que é uma discussão que a gente vai fazer na semana que vem,
né? Como é que eu orço, como é que eu precifico, como é que eu calculo a quantidade de itens desejados para o meu projeto, e a partir disso eu posso, aí sim, fazer a inserção dentro do sistema da lei de incentivo. Ok? Bom, a gente vai falar de duas ferramentazinhas básicas e depois a gente também vai disponibilizar para vocês lá no site da Trilha. A gente vai colocar essas duas ferramentas que elas são bem práticas, mas que dão para a gente uma segurança muito grande na hora da elaboração dos nossos projetos. Eu estou falando de um arquivozinho em Word e um arquivo em Excel. O arquivo em Word eu vou trabalhar toda a parte textual, toda a parte de identificação de dados do proponente, e o arquivo em Excel eu vou tabular e eu vou calcular toda a planilha orçamentária, toda a inserção de itens que eu gostaria de colocar dentro do meu projeto, para, inclusive, a partir do que eu falei da formação do escopo, entender se esse valor está compatível, se realmente eu cheguei àquilo que eu gostaria, tá? Essas duas ferramentazinhas, elas são básicas hoje, aqui na Trilha a gente usa, né? A nossa área de criação, ela usa separadamente, ela trabalha com a ferramenta do Word, ela trabalha com a ferramenta do Excel, nós validamos esse processo antes, né? Ela vem, a gente avalia, aqui está legal, aqui você conserta, aqui você aumenta, aqui você diminui, e nós fechamos o projeto para depois, aí sim, depois dessa validação, a gente faz a inserção no sistema da lei de incentivo. 2 pontos. Primeiro, pela segurança que nos dá, porque se a gente ficar com o sistema aberto e, na hora, ficar tentando criar o projeto, né, acaba que a gente não consegue, não consegue, é uma palavra muito forte, mas vai ter mais dificuldades para a gente desenvolver a ideia do que fazer anteriormente, né? Então, eu tenho lá o meu rascunho, eu crio, eu valido, depois eu já tenho tudo pronto e eu passo só a fazer uma passagem do arquivo diretamente para dentro do sistema, tá? E num passo mais adiante, num processo de inovação, né? A gente está buscando cada vez mais inovação, trazer situações maiores e melhores. Então, dentro aí do avanço tecnológico, quem sabe, né, ter um sistema que atenda, de fato, a esse preparo na elaboração dos nossos projetos. Então, vamos chegar lá, né? Estamos bem perto disso. Então, inserir todas essas nossas ideias, aí sim a gente vai abandonar o arquivo de Word, abandonar a planilha de Excel, para já fazer tudo linkado dentro de um sistema que vai também trazer, inclusive, mais segurança para as nossas ações. Mas hoje, né, e dependendo da condição de cada um, acho que todo proponente tem acesso aí a uma parte textual, uma parte orçamentária que consegue desenvolver dentro dessas ferramentas básicas aí em qualquer computador. E a gente vai estar disponibilizando isso para vocês futuramente. Então, vamos de fato para a elaboração dos projetos, né? Então, de fato, no início, a gente traz um pouquinho dos dados do proponente. Quando esse proponente ele já tem um cadastro, conforme o Leonardo falou ainda há pouco, a gente vai lá para criar o projeto, novo projeto, e aí a gente consegue, de fato, entrar na plataforma. Então, o que eu preciso de imediato? Uma definição do título, tá? E a gente pode trabalhar provisoriamente com algum deles e depois a gente voltar nessa situação para fazer uma definição antes de fechar o projeto, de fazer a finalização para a submissão da admissibilidade, mas eu chamo a atenção para a questão do título, porque aqui na Trilha a gente não coloca edição, a gente não coloca nomes, a gente não coloca algo que possa tornar única aquela situação. Então, um exemplo, eu vou fazer um projeto da Corrida Universitária 2024, tá? E aí eu botei uma data fixa 2024. E quando eu ganho a admissibilidade, eu tenho 2 anos para captar o recurso.
Então, vamos dizer que não captei para esse ano, posso ter captado parcialmente para ano que vem e vou realizar o evento no ano que vem, 2025. Então, se o meu projeto está como 2024, né, eu furo um pouquinho essa situação porque eu já estou na edição de 2025. Então, pode ser que esse projeto ele esteja escrito com o título de 2024. 2024 ela aconteceu com recursos próprios, ela não era um projeto ainda incentivado, mas ela aconteceu, essa edição, e nós levamos o projeto incentivado para o ano de 2025, carregando o nome de 2024. Tá? Então, em algumas situações, a gente consegue fazer a troca, mas o ideal é que a gente seja mais genérico e não especifique tanto esse título. Tá, ok? Depois a gente vai definir o período de execução desse projeto. Então, lembrando, né, que às vezes a gente tem um evento esportivo, e o evento ele acontece, inclusive, num dia. Só que a gente tem que entender que o projeto ele não vai se desenvolver apenas no dia da execução daquele evento. Então, ele tem todo um período de pré-produção, ele tem todo um período da execução, né? Então, ele vai se realizar em alguns meses e precisa ser proporcional. Eu tenho um projeto de uma única etapa, é um único dia, então a gente vai considerar X número de meses para essa execução. Se esse projeto ele tem mais de uma etapa e ele tem um intervalo grande entre elas, a gente tem situações em que a gente vai precisar de um período mais extenso. E tem aqueles projetos de atividades regulares que vão acontecer durante um período grande. Então, normalmente, a gente faz um projeto de atividade regular para 12 meses, pensando, inclusive, na continuidade dessas atividades. Porque a gente precisa considerar que todo projeto ele tem início e ele tem fim. A gente espera que as atividades que são desenvolvidas elas aconteçam continuamente, né? E que bom que às vezes o aluno lá do projeto não percebe que houve uma continuidade, né? Que houve o final de um ciclo e o início de um seguinte. Que bom que passe mais naturalmente, mas a gente precisa entender que esse projeto terminou, que a verba dele terminou e que um novo entrou no lugar. Então, definir o período ele é muito importante, tá? A destinação, para que ele serve, se é um projeto de, como eu acabei de falar, de atividade regular, se é um projeto de obra, tá? Se é um projeto de eventos, o enquadramento da manifestação esportiva. Então, hoje a gente está falando aí de projeto educacional, projeto de participação, projeto de rendimento, de formação esportiva. Então, a gente precisa enquadrar corretamente os nossos projetos, e aí é fundamental tanto a definição do objeto quanto o objetivo que nós vamos declarar, daqui a pouco a gente vai falar deles, para exatamente definir a manifestação esportiva. Depois disso, definir as modalidades envolvidas. Então, a gente tem uma divisão entre atividades do esporte olímpico e não olímpico. Dentro dele, as modalidades, aquelas que compõem o rol de provas dentro da modalidade olímpica e da atividade não olímpica. O cadastramento e a seleção dos locais de execução. Então, é muito importante a gente já definir, e é óbvio que isso depois pode ser alterado, mas de início a gente precisa definir o local da execução do projeto ou os locais. Se eu tenho um projeto de núcleos, então eu vou cadastrar os diversos núcleos e depois desse cadastramento eu vou apenas selecionar e incluir para que ele faça parte dessa nossa proposta, tá? A escolha dos beneficiários, então, para quem eu vou trabalhar dentro da elaboração do meu projeto. Então, o próprio Ministério, dentro do formulário lá do sistema da Lei de Incentivo, ele já define a faixa etária de crianças, de jovens, de adultos, né? Então, você vai quantificar isso e depois fazer essa divisão por gênero. É uma situação que foi implementada agora no ano passado, dentro do sistema da Lei de Incentivo. Então, você vai atender 40 crianças que lá já está determinado de 6 a 11 anos, do sexo masculino,
feminino, isso aí é uma divisão que o próprio Ministério hoje já exige que se faça, tá? E é óbvio que depois isso aí pode, inclusive, ser alterado, tá? Mas de início precisa dessa identificação e da quantidade por gênero de cada um. E o último passo dessa nossa identificação é a escolha de uma agência que vai atender, que vai acomodar as pontas do projeto. Então, eu vou definir a agência que eu quero trabalhar, e isso você precisa levar em consideração o melhor relacionamento que você tem, a questão da proximidade ao endereço do proponente ou da pessoa gestora das contas, né? Então, você entender a funcionalidade entre trazer a relação de custo-benefício entre a entidade e a agência bancária que eu vou escolher. Então, uma vez eu escolhi a agência, eu vou precisar colocar isso dentro do formulário. Tá? O Ministério, quando publicar o seu projeto no Diário Oficial, ele vai trazer para você a agência, aquela que você escolheu, mas te dando também a conta que ele vai abrir para o proponente, para que o proponente, a partir daí, possa ir ao mercado fazer a captação dos recursos. Tá? Bom, então a gente encerra um pouquinho a parte da identificação. Então, no primeiro momento, a gente já compôs as características do nosso projeto. E agora a gente vai para o seu desenvolvimento propriamente dito. Então, o que eu espero alcançar ao final do período de execução, entre as ações e a motivação para a sua execução? Então, esse hoje é a definição do nosso objetivo. Então, quando eu vou criar o meu objetivo, eu tenho que olhar lá para o final do período da execução, né? Eu tenho que me reportar lá para o final. Quando eu chegar ao final, o que eu desejo? Que eu tenha feito dentro do meu projeto. Esse é o meu objetivo. Tá? E a gente não pode confundir o objetivo com metas. Tá? O objetivo é aquilo que eu desejo alcançar no final da minha execução, entre ações e a sua motivação. Então, o Leonardo falou uma coisa muito interessante. Hoje, quando nós vamos escrever e quando nós vamos fazer as nossas entregas dos projetos, a gente tem que pensar naquilo que eu posso fazer dentro do meu projeto, mas que também, ao mesmo tempo, eu atenda às boas entregas que eu preciso fazer e que o meu patrocinador está esperando. Então, quando eu falo de motivações para a sua execução, é exatamente isso, porque muitas vezes, dentro do que acontece no dia a dia do projeto, eu consigo, além disso, desenvolver outras situações que eu possa qualificar a minha entrega para aquilo que o meu patrocinador deseja. Ok? Esses objetivos, eles precisam ser claros e diretos, né? Sucintos, pequenos objetivos, a ação que eu quero realizar e as motivações para essa execução. Então, não adianta eu ficar rodando, criando textos muito grandes para essa situação. Então, eu quero oportunizar crianças à prática de atividades físicas no sentido da sua formação plena. Pronto, é um exemplo de objetivo, está claro, está direto, quero dar oportunidade para crianças desenvolverem atividades físicas e, com isso, trabalhar a sua formação plena. Ok, curto, direto e sucinto. Falei exatamente o que eu quero, dar oportunidade. Tá? Então, é isso que eu espero no final do meu projeto, quando as crianças terem o acesso, quando eu criei as oportunidades, que isso serviu para que aquele aprendizado do esporte tenha dado a elas a formação plena, tenha contribuído dentro desse processo de formação plena dessa criança. Ok? Foco no propósito. Exatamente isso. É entender se aquilo que eu estou desejando vai, de fato, coincidir com aquilo que eu estou visualizando ao final desse tempo de execução. Podem conter objetivos específicos no meu projeto? Podem, né? Porém, eu tenho que tomar um certo cuidado com o excesso para não perder o objeto. Então, a gente repara que em algumas formações de propostas de projeto tem muitos objetivos específicos e, quando você vai percebendo, vai fugindo ao objeto. Eu vou perdendo o foco.
Então, a gente precisa atentar para que isso não aconteça. Tá? Então, se você tiver um objetivo geral, bem estruturado, bem formalizado, já é mais do que suficiente. Isso não quer dizer que você não vai poder colocar determinados objetivos específicos que você deseja. Aí a gente vai para um segundo momento, que é o processo metodológico. Como vai acontecer? Como é que eu vou fazer esse meu projeto ser executado? Então, na verdade, o que é metodologia? É um conjunto de técnicas e processo da execução do projeto. Então, a gente vai ver que eu vou chamar a atenção já já para algumas partes obrigatórias, e aí é que a gente fala que muitas vezes a mensagem ela precisa ser bem traduzida para quem está do outro lado recebendo a informação, e, ao mesmo tempo, eles vão cobrar certos aspectos que você precisa obrigatoriamente citar, porque fazem parte da legislação. Então, eu vou chamar a atenção de como é que a gente vai dividir esse processo da metodologia para que eu possa contemplar todas as necessidades que requerem nessa parte. Então, primeiramente, é o desenvolvimento. E eu vou falar muito mais da parte criativa dessa nossa construção textual. Vou falar da data, vou falar da quantidade de modalidades, vou falar do sistema de disputa, se for uma competição, vou falar da formação de turmas, vou falar do quantitativo de alunos. Essa é uma parte mais técnica. E aí não tem receita de bolo. Na verdade, toda a estrutura ela tem a sua organização, mas ela não é um recorte e cola simplesmente. E eu tenho que levar em consideração muito da nossa criatividade. Cada um tem uma realidade diferente. Então, quando eu falo o desenvolvimento, pensa na sua atividade. Pensa como é que você vai dividir ela. Em quantas turmas, quantas vezes por semana, né? Como é que eu vou formular essa grade? Qual é a periodicidade do número de aulas por semana? Isso que compõe o desenvolvimento. É preciso mostrar as fases de execução sucintamente, tá? Mas porque você já tem um anexo lá que é o cronograma de execução. Mas quais são as fases dentro dela nesse período que você definiu para a sua execução? Quais são os critérios de seleção dos beneficiários? Né? Léo falou de uma democratização de acesso, talvez a lei de incentivo, a gente sempre fala aqui na trilha que a lei de incentivo federal é o acesso mais democrático que se tem. Então, como é que a gente vai criar os critérios de seleção desses beneficiários? Como é que eu escolho? Então, você tem que declarar isso, né? Se vai ser livremente pela ordem cronológica das inscrições, né? Se você vai fazer algum tipo de seleção, se tem algum tipo de pré-requisito para eu definir quem serão esses meus beneficiários. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu estou falando do esporte de rendimento e eu estou criando uma equipe que vai competir, que vai representar a bandeira desse proponente, eu não posso simplesmente dizer que o critério vai ser a ordem de inscrição, porque não é qualquer um. O esporte de rendimento ele prima pela performance. Então, eu vou escolher aqueles beneficiários melhores que tem para fazer parte daquela equipe. Então, eu tenho um pré-requisito definido e que muito vai em cima da ordem técnica. Mas se eu tenho um projeto educacional, por que que eu tenho que definir tecnicamente se a proposta não é essa? Então, eu tenho uma ordem de seleção, né? Eu tenho uma ordem cronológica de inscrição, que eu vou ter que respeitar, inclusive, o que diz a legislação no quesito dessa manifestação esportiva. Ter todos os alunos matriculados na rede de ensino e 50% desses alunos estarem no ensino público. Então, isso por si só já é um critério de seleção. Tá? Hoje, aquele aluno que não está na escola, pela lei de incentivo, não pode estar participando do processo. Embora eu tenha uma visão diferente, mas eu vou respeitar o que diz a legislação. Então, uma vez que eu tenho a oportunidade de colocar essa criança na escola, para mim seria um motivo de transformação social muito maior. Mas a gente hoje respeita o que diz
à legislação, e isso já por si só é um critério de seleção. O outro é a acessibilidade. Então, mesmo que as atividades não sejam direcionadas para esse público, em todos os projetos eu preciso garantir o acesso a assistir, a ir até ele, né? Mas a gente não pode fugir, né, ao textual que cita que o meu projeto garante a acessibilidade, tanto para as pessoas idosas com dificuldade de locomoção, quanto para as pessoas com deficiência. Um outro ponto que eu chamo a atenção e que é muito exigido é você declarar se há outras fontes de recursos no desenvolvimento do seu projeto. Então, se eu vou ter outros tipos de receitas, se eu vou ter outras leis envolvidas, né? Se eu vou ter pagamento de inscrição, por quê? Como os proponentes são entidades sem fins lucrativos, todo recurso que entra para esse projeto ele tem que ser desenvolvido dentro dele. Então, eu vou precisar dizer aqui que haverá outras fontes ou não haverá outras fontes, e caso haja, eu preciso fazer uma previsão dessa entrada de recursos e aonde eu iria gastar em itens que não estariam contemplados dentro da proposta do projeto. E um outro item que nos é cobrado sempre nas diligências é a destinação do material e de equipamentos adquiridos. Então, eu digo lá que os materiais serão utilizados, serão armazenados em local próprio, que não vai ter conflito de uso por terceiros, e que, ao final da proposta, no termo de execução, aqueles bens duráveis eles vão servir para a continuidade em outras ações, ou, quando não, eles vão ser transferidos para outros proponentes que tenham o mesmo propósito e vão dar sequência nessas atividades. Vou para a parte da justificativa, né? E eu informar as razões pelas quais se fazem a realização e execução do projeto. Por quê? Então, por que eu preciso justificar a realização dessa execução? E aí a gente é uma construção textual sem colchas de retalho, tá? Sem colchas de retalho. Então, eu preciso construir o texto, vou chamar a atenção para 2 itens, que é demonstrar a importância da lei, tá? Da Lei 11.438, e não possuir capacidade de atrair investimentos. Então, são 2 itens que a lei faz obrigatório para essa situação. Ok? E aí é uma construção livre para vocês desenvolverem. E, por último, nessa parte textual, tá? Eu vou falar das metas qualitativas e das metas quantitativas, tá? Situações que transformem a realidade do projeto durante a execução. Então, as metas, elas auxiliam a concepção do objeto. Então, eu não vou repetir o objeto, né? Metas é quando eu estou, ao longo da execução, desenvolvendo situações que vão colaborar para a conquista do meu objetivo final, tá? Então, a quantidade. Eu preciso de 2 metas quantitativas e qualitativas, tá? Eu preciso dos meus indicadores e dos meus instrumentos de verificação. Então, como eu vou avaliar, né? E de que forma eu vou avaliar. E as metas, elas precisam ser desafiadoras, porém possíveis. Caso contrário, eu vou comprometer a minha prestação de contas, tá? Então, as metas, sempre eu tenho que pensar naquilo que eu consigo fazer para que realmente ela chegue ao ponto que eu consiga realizá-la. Porque, senão, se eu boto uma situação impossível, na hora de eu fazer a prestação de contas, eu vou ter uma dificuldade maior. Ok? Bom, pessoal, por hoje é só, né? A gente chega ao final dessa primeira parte, né? Espero que a gente tenha
conseguido trazer alguma coisa a mais para vocês. Obviamente que algumas dúvidas vão surgir ao longo, não tenha dúvida disso. Então, a gente vai tentar respondê-las ao máximo possível dentro daquilo que vocês esperam. Ok? Bom, a gente fica por aqui hoje, né? Depois a gente vai estar fazendo aqui uma situação de um levantamento de todas as dúvidas e, dentro disso, a gente vai poder tirá-las para vocês de acordo com as suas necessidades. Obrigado, pessoal. Até a próxima e a gente vai se falando.